Fala galera, bem-vindos a mais um Nerdices em Debate, dessa vez em vez de dicas de seriados, de quadrinhos, falar uma coisa que eu prometi no primeiro programa, que nós íamos falar, que é a questão de action figures. Estou aqui com o Rafael, meu amigo, há muito tempo, e que é um expert em relação não só em colecionismo de action figures, mas também em customização. Rafa, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tranquilo. Como é que está a tua coleção hoje em dia? Há quanto tempo? Vamos começar fazendo um pequeno bate-bola. Quanto tempo faz que tu coleciona action figures? Bom, da coleção que eu estou colecionando atualmente, acho uns 7 anos mais ou menos que eu coleciono ela. 7 anos. 7 anos. E a questão de action figures, tu colecionar, ela despende não só tempo, mas também grana. Sim. No Brasil, como é que tu vê o mercado hoje? Hoje o mercado de action figures no Brasil, na verdade, ele quase não existe. Existe um mercado de brinquedos que quem é colecionador ou quem tenta começar uma coleção acaba indo atrás de lojas que encaram ainda o action figure como um brinquedo e não como um item colecionável. Por exemplo, da coleção que eu faço, que é o DC Universe Classic, já que eu curto há mais de 20 anos o universo DC, então vieram para cá logo no começo, uns 8, 10 anos atrás, vieram uma wave incompleta, onde faltava um item, tanto é que a Mattel, depois que tu comprava, ela pegava, te mandava a última parte, porque essas waves já são fechadas, e no final dessa wave, em cada um dos personagens que tu compra, vem um pedaço para formar um último, que seria um personagem extra, geralmente um personagem maior. Deixa eu só fazer um parêntese. Vamos resgatar um pouquinho então antes da história, porque essa cultura de colecionismo, ela começou a partir de que momento mais ou menos? Porque nós começamos a ver anúncios na parte de trás das revistas justamente sobre essa questão do Wave, que são as coleções, né? O Wave nada mais é do que o que determina o início de uma coleção e o começo de outra. Isso. Né? O início e o fim. Então, a partir de mais ou menos que época tu tem na tua cabeça quando é que começou? Na verdade, sim, como o mercado do quadrinho, para mim, para aquilo que eu curtia, ele já não estava mais suprindo aquela necessidade, visto pelos argumentos, pelos desenhos, que já não estavam dentro de acordo com aquilo que eu gostava. Então eu tentei mudar, eu continuei comprando alguma coisa de quadrinhos e só que fui procurar transformar no tridimensional o que eu tinha para mim com muito tempo do bidimensional. Então eu fui atrás de algumas coisas que eram diferentes, que eu não estava acostumado. E a principal surpresa foi saber que no Brasil não tinha. E aí foi buscar no exterior. Então, na verdade, ou pego de fornecedores que vendem na internet, em sites como Mercado Livre, ou mesmo de alguns outros fornecedores com quem eu já tenho contato há quase 10 anos. Ou se não em viagem de trabalho, algum colega que vai viajar para algum lugar, eu tento fazer encomenda para ele trazer, porque a nível Brasil ela é inexistente. Em todos os sentidos, né? Porque a gente sabe que tanto a Eagle Moss, que agora está trabalhando com não action figures, mas com miniaturas de personagens Marvel e DC, ela já existia da época do Star Wars, que foi quando estourou, que o George Lucas ganhou, né, de grana em cima do merchandising em matéria de bonequinho. Aí depois disso veio Transformers, veio o Thundercats, veio o G.I. Joe, que foi a que explodiu, e aí nesse tempo nos Estados Unidos cresceu muito. Só que no Brasil essa cultura não se estabeleceu, né? Ela começou novamente a partir dos anos 90, 2000, início dos anos 2000. Isso. Mais ou menos por aí. Com uma entrada de alguns outros fabricantes. Porque se a gente vai lembrar, assim, o pessoal dos anos 80, ali começo dos anos 90, brinquedo era muito caro no Brasil. Uhum. E tinha, basicamente, tu ia comprar alguma coisa da Gulliver, quando saiu a coleção lá do Guerras Secretas. Sim, que foi o que deu mote pra sair o gibi, né? Isso. A Gulliver pegou e estimulou a Marvel, disse, nós queremos lançar uma linha de boneco, façam alguma coisa, e eles lançaram pra vender boneco, né? Não foi uma coisa... Isso é na mesma época da crise, só pra... Sim, só pra situar. E daí tinha alguma coisa de personagens do que estava acontecendo até então de desenho animado. Então tinha Thundercats, He-Man. Então assim, e se tu olhar os bonecos, que eles são ainda culticos, coisa muito antiga, mas não se compara ao nível de qualidade que tem hoje. Eles eram ainda encarados como brinquedos, não eram itens colecionáveis, né? Sim, eu me lembro que nos inícios dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, eu ainda colecionava muita coisa importada e saiu uma revista chamada Toy Fair. A Toy Fair, ela era o equivalente ao Wizard americana, que ela colocava, ranqueava na verdade,
a qualidade não só dos bonecos, mas das empresas que estavam lançando. Assim como existia a Inquest para Magic, a Wizard para GB, tinha a Toy Fair. E esse mercado ele continua aquecido nos Estados Unidos por causa da qualidade dos bonecos, eles evoluíram a esse ponto? Eu acho que, pelo que eu vejo que está acontecendo lá fora, assim, ó, a coleção que eu faço, por exemplo, da DC Universe, ela já faz uns 5 ou 6 anos que ela virou assinatura. Então, o que acontece? Tu não compra mais em loja, tu vai pegar alguns resquícios que tem ou alguma loja muito específica. Mas hoje ela é via assinatura, então tu vai ter que assinar e tu vai receber 8 bonecos e mais 2 especiais, se não me engano, por ano. Pra gente no Brasil é muito complicado por uma coisa. Eu já comprei importado diretamente da Match Collector, então foi sobretaxado. Qual é o nome? Da Match Collector. Match Collector. Isso. É uma empresa que trabalha Isso, diretamente. que é a empresa da Mattel, isso. Na verdade, o Match Collector é uma empresa da Mattel, que é a fornecedora, né, que é a fabricante. E Match Collector hoje ela comercializa, por exemplo, produtos do Ghostbusters, da DC e os do He-Man. Toda essa coleção nova do He-Man que tá vindo. Todas elas via assinatura. Pra gente que no Brasil, tu imagina que a cada boneco que vir, tu vai ter que pagar uma sobretaxa, que eu sei que os últimos que eu comprei foram sobretaxados, saíram muito mais caro. Imposto? Imposto. Então, tipo assim, eu comprei, os produtos saíram 8 vezes o que sairiam lá fora. Então foi um produto, só que é uma coisa que é uma surpresa. Tu só sabe quando chega uma carta pra ti, ó, vai no correio retirar. Eu me lembro que na época, assim, eu paguei R$100 de cada um, pra vir dois bonecos de assinatura. Então, e outra situação que é o fato, tipo assim, ó, além de tu correr o risco de ser sobretaxado, tu vai também vai acabar que cada boneco que vier, a cada mês e meio, tu vai pagar um frete. Isso sobre a questão da assinatura. Sobre a questão da assinatura. Então, e esses bonequinhos de assinatura, bonequinhos não, né, gente, não, vamos desmerecer a questão da action figures, que é todo um trabalho, é todo um lance profissional em cima dos personagens aqui da coleção da DC que tu faz, mas sobre os bonecos, existe a questão de ter uma diferença do que é distribuído em loja para assinatura? Por exemplo, tu recebe uma coisa em assinatura, não necessariamente tu vai achar em loja. Não, na verdade tu não vai achar, porque, inclusive até embalagem diferente, enquanto até a Wave 20, que saiu do que eu coleciono, do DC Universe, era todos em cartela. Então eles tinham a cartela lá, tu tinha por waves, tu ia na loja especializada, conseguia identificar. Hoje eles vêm numa caixa onde está escrito Signature. Então são de assinatura, tu não vai achar mais. Então os bonecos que eu tenho hoje, que são da coleção, ainda que eu faça, mas que são via assinatura, eu vou ter que conseguir de alguém que assinou para revender, ou de alguém que assinou e vem na assinatura e não curtiu o boneco e quer se desfazer dele, ou de alguém que está vendendo lá fora, ou tem algum conhecido lá fora que consegue assinar lá e mandar para cá. Então hoje, basicamente, ou eu compro direto, e minhas últimas situações não foi interessante, porque ficou mais caro se comprasse de um atravessador no Brasil. E existe muita especulação no mercado de action figures, assim como existe no gibi, que quanto mais antigo, o cara põe um preço em cima de determinado artista, a raridade dele no mercado por ser um título antigo, ou é um lançamento que bombou. Existe esse tipo de especulação em cima de action figures? Existe, por exemplo, tem algumas action figures que tu não consegue achar. Por exemplo, saíram algumas especiais da San Diego Comic Con, Super Gêmeos, da edição com Glee, que hoje tu não compra, sei lá, a última vez que eu vi, quase R$400. Nossa. O Lobo tu não acha no Brasil, que também é um especial. A última vez que eu vi também perto disso, 400. Então essas especiais são muito mais caras. Tem uma em especial que eu acho que é a mais cara que eu vi, que ela tinha oferta. A Black Lotus dos action figures, assim, na época do Magic. Isso, então essa é a giganta que saiu numa Wave, que tu montava a giganta clássica. Me lembro de ter desenho dos Super Amigos. Sim. Ela tá por R$899 aqui no Brasil. Porque ela, ela era os buff, que seriam que tu compra várias action, e no final tu montava ela. Então ela montada, tem gente comercializando a quase R$900. E a coleção que é um case completo da Legião dos Super-Heróis, com 12 personagens. A Legião dos Super-Heróis é uma coleção interessante, porque dependendo da fase que tu pega, ela tem um número X de personagens, mas só que muda alguma coisa em relação à modelagem deles, porque depende do artista que trabalhou, né? Tem o Legionários, a Legião do Kit Giffen, tem a do Greg LaRocque, da época que o Paul DeVitz fazia, a Legião Clássica, tem a Trindade que vai estar sempre, né? Cósmico, o Rapaz Relâmpago e a Saturnia. Aí os demais vão alternando. Nessa coleção eles estão com 12 clássicos, inclusive com uma fase
bacana, onde eles eram mais, digamos, eles não mudavam tanto. Então vem Colossal, Brainiac 5, Camaleão, Digestor, que... Sim, é um personagem que no Brasil praticamente não saiu, né? Ele é D, basicamente, né? É um personagem muito... Então vem com 12 personagens, tem o... Superboy, sim, tem o Super-Homem, quase toda coleção tem o Super-Homem e um Batman, então tu acaba ficando com, na tua coleção se é completa, 8, 10, Ultra Rapaz, Transformer, não. Transmutador. Solar, quer dizer? Não. Solar Boy também não? Também não. Transmutador e... Starman. Também não. Starman tá numa outra wave. O que acontece? Essa série clássica, essa DC Universe Classic, ele tenta pegar os personagens numa fase mais clássica realmente deles, mais comuns. Mas eles acabam pegando muita coisa nova. Um exemplo horrível foi o que fizeram com o Mutano, que ele usa o uniforme da série Titãs Go. É isso. Então assim, não tem... Sei quem quer customizar, ponto alto da coleção, pega, bota o uniforme clássico branco e vermelho, porque do tá George de dueta. Pérez, né? Isso, porque sem a máscara da Patrulha do Destino. Sem a máscara. Ele tá de dueta, com bermudinha e botinha ali. Então, fizeram... É pra ser clássico e realmente se preocupar ali no comercial. E ao mesmo tempo, em cada wave também tem alguns personagens que o pessoal do Brasil não lembra. Nem quem coleciona há muito tempo também nem lembra de ter lido história com os personagens. Dessas coleções, assim, o que tu acha, não só para o mercado brasileiro, mas para o mercado mundial, o fato de vários filmes, pela questão de seguir a linha de Star Wars, que foi lá em 77, quando saiu o filme, clássicos, hoje são novos clássicos, né? Alien, Exterminador, terem a sua própria linha de bonecos, que foi exponencializada com a entrada do Todd McFarlane, com a McFarlane Toys, pela qualidade de trabalho. Sim, o que tu acha hoje de filmes que não tem tanta repercussão, até o próprio Crepúsculo e a série do Arquivo X dos anos 90, o que tu acha assim, que no mercado isso influi? Isso aquece, isso cria mais nichos ou simplesmente é para encher linguiça? Eu acho que na verdade ele acaba pulverizando o bolso de todo mundo. O que acontece? Eu quero o máximo, eu quero que tu compre o DVD, que tu vá no cinema, que tu compre o boneco, mas no final, assim, efetivamente, não são produtos colecionáveis. Tirando o Alien, Predador, que eu vejo como clássicos, assim, então são de uma e são época... empresas diferentes, né? Sim, porque, sim. por exemplo, o McFarlane ele lança um estilo, mas daí vem lá, sei lá, o estúdio ou a Dark Horse mesmo pega encomenda de outra produtora, de outra indústria, fazer outra linha de boneco que não tem nada a ver. Sim. Não fecha, é simplesmente especulação do personagem, da marca, da logomarca. Sim. Né? Aí acaba pulverizando, como a gente falou, e não é colecionável. Colecionável é como a DC, que pega e tem uma linearidade. Os 952, aí tem a Legião, aí tem a Liga da Justiça Clássica, a Guerra dos Anéis e assim por diante, né? Porque pela tua coleção que nós estamos passando aqui enquanto a gente está conversando, são várias fases e fases clássicas, né? De personagens que marcam. Tem até a linha dos Super Amigos que eu vi ali na tua coleção, que tu tem personagens que o Eldorado, pelo amor de Deus, quem é que ia ter o Eldorado? Que é da Hanna-Barbera, né? Então, exato. Que teve uma wave que eles fizeram, inclusive, em homenagem à Hanna-Barbera, então os 4 principais, que é o Vulcão Negro, o Eldorado, o Samurai e o Chefe Apache, que é o Buff, que ele é gigante. Porque eu acho que, na verdade, assim, esses produtos, eu acho que não sou contra o pessoal, assim, pegar uma mídia e tentar arrancar o máximo dela, transformar ela no que for possível. Eu acho que tem espaço para todo mundo colecionar. Eu consigo ver que daqui a 20 anos eu vou estar com a minha coleção. Esse pessoal que vai comprar essa coisa que é muito do modismo, eu não sei se eles não vão cansar daquilo, e daí não é coleção. Tu comprou naquele momento, ele é um brinquedo que eu tenho ali, que bacana, chegou um novo filme, dá pro sobrinho, não é coleção. Eu acho que diferente da qualidade do produto, ou se ele é articulado, ou se ele é estátua de resina, que praticamente eu acho que o acabamento é muito melhor, mas o preço também é, sei lá, 4, 5 vezes o que a gente compra. Se comprar original, então nós estamos falando de 6, 7 vezes o preço que tu vai pagar um boneco. Eu acho que, tipo assim, tem mercado para todo mundo, mas realmente eu não encaixo como colecionáveis. Eu acho que pode ser colecionável se a pessoa quiser. A pessoa pode ir no McDonald's e tá sempre comprando o que tem lá e fazer parte da coleção dela. Não vou julgar isso. Mas eu acho que assim,
Coleção é aquela coisa que tu vai ficar 10 anos, 20 anos e tu vai passar o resto da vida colecionando. Que o mais bacana da coleção é ela não acabar. Eu acho que quando ela termina, o bacana é tu nunca terminar uma coleção. Sim. Tu tem que estar sempre em busca. Então, O prazer é a busca, é a não busca, finalidade. não é a né? finalidade. A morte da conquista, a morte do sucesso é quando termina a busca, né? Isso. É quando tu atinge a conquista. Tu tá falando bastante em matéria de coleção. Então, me diz qual é a tua coleção preferida de todos esses que tu tem. Bah, assim, porque eu curto mais, assim, ó, eu sou por gostar do Jorge Pérez, foi a fase que eu comecei ali dos Titãs, eu gosto dos Novos Titãs, mas eu gosto muito dos grupos, Novos Titãs, Liga da Justiça e Sociedade, eu vou lá. Tu tenta manter grupos, né? Isso, gosto do lance dos grupos, assim como em determinada fase, alguns grupos nem tão famosos, mas Patrulha do Destino, eu acho que eles tinham um certo romantismo ali, Sim. tinham uns porquê, então eu curto, então inclusive... Homem Negativo, a Rita Farr, o Homem-Robô, Robô. vai estar o Chefe, o Mento, não vai ver. Então, para completar, inclusive, assim, como tá no final dessa coleção, não sei até quando, provavelmente a coleção vai acabar, quando terminarem a assinatura, não está sendo interessante, eu vou acabar com a assinatura, então vai terminar essa coleção. E tu é a favor do cara que coleciona guardar dentro da embalagem ou tirar e colocar em estante? Cara, assim, ó, eu respeito o que cada um, eu tenho amigos que gostam dentro da embalagem, tem amigos que não. Eu praticamente gosto de tirar da embalagem, eu tenho pra mim. Sim. Eu não tenho, vou guardar porque lá há 20 anos, bicho, comer bala com papel, não, eu quero pegar, venho meus bonecos, eu tiro todo ele, fico uma semana em cima da mesa, mexendo no jantar. Não, eles ficam ali, eu boto todos eles, eu gosto todo dia, a primeira semana que eu chego em casa do trabalho, olhar ali, analisar, não é o brincar, não é poder olhar assim, poxa, olha que bacana isso ali. Porque na verdade eu vou ver ele ali em 3D, uma coisa que eu vi quando comecei a colecionar quadrinho. Por ele ser clássico, eu gosto de ser nostálgica. Isso aí. E a coleção que está saindo no Brasil dentro da Eagle Moss, o que tu acha dessas miniaturas, assim, não só em questão de qualidade, tu acha que isso dá uma força de proximidade do colecionador ter essas miniaturas? Por exemplo, são valores mais acessíveis, porque não chega a R$50, né, e uma action figure, que nem tu falasse, o pouco que chega para as lojas, elas chegam para a loja de brinquedos. E é difícil acesso, porque ninguém tem... O cara que não é colecionador, ele vai na banca, mas ele não vai na loja de brinquedo. Ele vai na questão de momento. Mas o que tu acha que a Eagle Moss nesse sentido traz? Tu acha que é bacana a qualidade? Tu acha que é uma maneira bacana de entrar no mercado do Brasil? Eu acho bacana primeiro, porque ele não vai ser comercializado como um brinquedo. Ele não é um brinquedo, ele é uma figura de metal, ele tem peças pequenas, ele denota um certo cuidado para te não quebrar uma determinada peça. Então ele é um produto, por mais que ele seja comercializado em escala, a pintura dele ela vai ter que ter um certo cuidado maior, ela vai ter que ser feito à mão. Então eu acho muito válido, principalmente quando ela começa a apresentar alguns personagens não tão importantes, mas não tão atuais. Vai pegar um Dormammu, por exemplo, que não aparece quase nos quadrinhos hoje, mas que poxa, teve uma fase muito forte onde ele foi o principal inimigo do Doutor Estranho. Ainda é. Sim. Entendeu? Então eu acho bacana por isso, para apresentar. O que eu gostaria que essa oportunidade fizesse com que a galera fosse atrás desse personagem, fosse atrás de histórias e arcos onde eles aparecem. Porque tem coisa boa ainda, hoje tem, mas pode ser um pouco de nostalgia, mas eu acho que tem muita coisa boa para se reler. Sim. Até porque as miniaturas da Eagle Moss, diferente das action figures, elas vêm com um livreto, né? Que descreve não só a origem, poderes, personagens e tal, mas elas indicam mais ou menos as principais obras, e isso eu acho bem bacana também. Agora, pela tua coleção que nós estamos vendo aí, conforme nós estamos conversando, tu tem a da DC. Sabe que uma curiosidade, é raro eu ver da Marvel. A Marvel não tem, ela tem mais voltado à mídia de filmes, né? Tu vê que tem mais bonecos relacionados a filmes, enquanto que os personagens da DC é mais uma coisa de coleção. Ela dá uma sequência, embora ela esteja entrando no mercado cinematográfico agora, ela dá mais valor para a tua coleção, para essa linha que tu segue, de quadrinhos, do que a Marvel faz. Eu acho isso importante. E em relação às coleções, tu coleciona muito da DC, mas e o que tu me diz assim em relação à Casa de Ideias, à concorrência direta? Ela também segue essa mesma linha ou ela
ficou para trás, porque assim, no DC Animation a DC tá anos-luz, a Marvel tá anos-luz no cinema. E com action figures, como é que é o mercado? Quando eu comecei a minha coleção, ficou muito mais fácil de comprar da Marvel. Então eles tinham outras waves, eu chamo de waves, as waves são da DC, são as coleções fechadas que também na mesma os moldes, que montavam lá no final um outro personagem maior. Geralmente sim, era, tu vai fazer o do Odin, tu vai pegar do Galactus, vai pegar algumas coisas assim um pouco maiores. Apocalipse Isso, e tal. mas como eu sempre gostei mais da DC, eu optei por ir pra DC, mas a oferta tinha mais, oferta até da Marvel. Em virtude do cinema ou em Não, em vez dos quadrinhos, eu acho que já estava mais tempo, eu acho que já estava mais voltada já isso. olhou esse segmento. Isso, já estava mais tempo, ao menos no Brasil, né? Talvez pelo personagem, tem Capitão América, tem Thor, tem Hulk, que já estão na cultura popular há bastante tempo, não que Super-Homem e Batman não tivesse, mas Sim, tinham mais forte, tinham mais oferta na loja de brinquedo. E só que eu também optei porque eu achei pra estética que eu gosto dos bonecos, eu acho mais bacana os da DC, como eles fazem ali. Tá, e então tu tá me dizendo que tu é um cara que tá esperando mais Superman e Batman do que Guerra Civil. Sim, nossa, muito mais Superman e Batman. Dá porque assim, tá desleal, né? Então a DC, eu curto a DC há, sei lá, 25 anos, então a DC tem que dar, o jogo tem que ficar mais perto, porque tá 10-0 já pra Marvel, então tá na hora assim, ó, tem que ter um concorrente, porque tu só vai ver... Aquecer o mercado. Tu só vai ver tu te superar se o teu concorrente tiver condição de te superar. Então tá, gente, ficamos aqui com o Rafael, vocês viram mais ou menos como é que é a coleção, quem gostou corre atrás, quem quer saber mais adiante nós vamos fazer mais um vídeo, né, porque o Rafael também faz customização, né? Isso. Aí ele vai explicar mais ou menos como é que funciona a questão de trabalhar com bonecos. Tu pega um boneco cruz, tu pega um boneco que tu já tem, como é que ele trabalha, porque nos anos 80 também isso era muito comum, né? Pegar um bonequinho do He-Man ou do Lion e fazer outros, né? É a necessidade da falta de oferta, né? Então, fica aqui os nossos endereços, os nossos contatos, Twitter, Face. E por favor, se vocês gostaram, deixem ali os seus likes. Se não gostaram, as sugestões, críticas são sempre bem-vindas. Obrigado, Rafael. Obrigado, Valeu, meu velho. Valeu. E aguarde mais um Nerdice em Debate. Abraço.